passagem do livro Centralmente. Preocupações. Não se aflige por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes de suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca se dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens em seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que ele seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Obrigada, Marcela. Então, vamos fazer a nossa prece. Você gosta de ficar em pé, não é? Então, tá bom. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que ter conosco, os mentores da casa, nosso querido irmão Chico Xavier, e todos os abnegados irmãos que vêm para esse trabalho de amor, de estudos, conhecimentos e tratamento. Gratidão, Senhor, pelo dia lindo que o Senhor nos proporcionou, pela bênção da oportunidade de podermos estar aqui, reunidos, presencial e virtual, buscando conhecer mais os ensinamentos de Jesus através da nossa querida doutrina. A nossa gratidão por podermos caminhar dentro dessa luz que nos guia, esse caminho que nos leva a Deus. Muita gratidão, Senhor. Pedimos por todos nós aqui presentes, pelos nossos familiares, por todos aqueles irmãos que sofrem nos dois planos de vida. Pedindo também, Jesus, mestre querido, que envolva em fluidos de amor todos os nomes que estão escritos ali nos cadernos de prece da fraternidade, todos os nomes dos tratamentos, das cirurgias espirituais. Também te rogamos por todos os nossos irmãos desencarnados, que os familiares ainda estão aí em desalento, que o Senhor possa estar consolando, levando o afeto, o abraço e o carinho, o conforto para todos. Te pedimos, Senhor, que inspire o nosso expositor da manhã de hoje, Robert Galas, para que ele nos traga ensinamentos benéficos para a nossa caminhada por ti. E esteja, Senhor, conosco, porque muito precisamos de ti. Que assim seja. Robert, com muita alegria, uma horinha para falar para nós.
Consegue passar? Como é que passa? Aí, no caso, teria que ser pendrive. Mas como é que eu passo? Bom, eu nunca testei, não. Depois a Os gente- meus estudos que estão ali, tá? Eu vou testar. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. E que os nossos mentores espirituais possam continuar nos fortalecendo e nos orientando nessa nossa jornada aqui na Terra. Inicialmente, eu agradeço o convite, sim, e a oportunidade de mais uma vez estar entre corações amigos, corações queridos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina deste lar que tão carinhosamente nos ama. Tantas oportunidades nos oferece de aprendizado, de trabalho, de serviço no bem, de crescimento. E a nossa temática dessa manhã, trabalhando pela paz. E não por acaso foi escolhido o verbo no gerúndio, trabalhando, porque denota para nós a necessidade de um trabalho contínuo pela paz. Quando a gente se depara com o verbo no gerúndio, trabalhando, significa ato contínuo. Se nós observarmos no Evangelho de Jesus, as ações, os verbos que se referem a ações de Jesus, a maioria deles vem do gerúndio. Servindo, trabalhando, falando, auxiliando, caminhando, demonstrando esse ato contínuo de Jesus, nos convidando também ao exercício na nossa caminhada. E aí, é importante nós buscarmos o significado de paz. O que é paz? Porque quando a gente se propõe a estudar a doutrina dos espíritos, que não é uma doutrina simplista, é uma doutrina que nos convida ao estudo. Porque se nós não nos instruirmos, como é que nós vamos nos transformar? O Espírito de verdade não fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. É interessante, Cida, que geralmente quando a gente chega na casa espírita, encontra os princípios fundamentais fixados. E muita gente acha que é um enfeite, quando, na verdade, quando a gente se depara com esses 15 princípios, o que são princípios? Princípios são os fundamentos, é a base. Se alguém perguntar para você quais são os fundamentos da doutrina dos espíritos, qual é a base da doutrina dos espíritos, você saberia responder? E aí nós temos aí os 15 princípios, para que nós possamos estudar, e não apenas estudar, mas também vivenciar. Olha que interessante. Quando a gente pega ali o princípio número 10, ele fala da imortalidade da alma. Nós sabemos que nós, enquanto espíritos, somos imortais. Mas será que nós vivenciamos ou vivemos no nosso dia a dia como espíritos imortais? Não é apenas uma informação que nós, enquanto espíritos, não vamos morrer, que o corpo, apenas o corpo perece, mas é um esclarecimento para que nós possamos, na nossa existência, vivenciarmos como espíritos. Será que nós vivenciamos nesse sentido? Será que nós reconhecemos uns aos outros enquanto espíritos imortais? Olha que interessante, porque eu preciso compreender qual é a necessidade
do outro, enquanto espírito imortal. A gente observa uma criancinha chegando a um lar, é um espírito. E nós temos a tendência, às vezes, de falar assim, meu filho, minha esposa, meu esposo, num pronome de posse, quando, na verdade, são espíritos. Houve ali um combinado. E o pai e a mãe receberam aquele espírito. E aquele espírito, muitas vezes, milenar, confiando em outros dois espíritos que vão auxiliá-lo. Então, a gente sabe que até os 7 anos, o processo de assimilação ali está muito mais fácil, porque aquele espírito está vivenciando tanto do lado de cá, do plano físico, quanto do plano espiritual. As más tendências que ele traz, elas estão latentes. Ou seja, olha a responsabilidade nossa enquanto pai, enquanto mãe. Há uma confiança daquele espírito. E todos nós passamos por isso. Nós, num planeta de provas e expiações, olha a sabedoria divina. Se nós nos encontramos aqui para nos melhorarmos, para um processo de aperfeiçoamento, nós precisamos receber essa bagagem. Então, a gente passa por um período da infância, um período ali de aprendizado, onde nós vamos receber um material para quando as nossas más tendências aflorarem ali, quando se recobrarem, nós tenhamos um material de discernimento. Olha como é que é importante nós estudarmos a doutrina dos Espíritos. Nós procurarmos verdadeiramente compreender o que representa esses princípios na nossa vida. E aqui a gente está falando de paz. É importante, então, eu compreender o verdadeiro sentido de paz. O que é paz na minha vida? O que traz paz na minha vida enquanto espírito imortal? Porque às vezes eu posso pensar, me dá paz, eu tenho um trabalho, que eu tenho um tempo tranquilo, um salário bom, paz, ir lá na praia, ficar tranquilo. Muitas vezes relacionadas a questões materiais. Quando a paz verdadeira do espírito é uma conquista íntima. Eu posso estar passando pelas maiores dificuldades e estar em paz. Eu posso estar passando por dores e estar em paz. Em paz comigo. Compreendendo verdadeiramente a necessidade daquela dor no meu caminho. Compreendendo verdadeiramente a necessidade das dificuldades no meu caminho. São as lições. E aí, quando nós pegamos um dicionário que não é espírita, ele fala assim para nós: paz é um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade. Mas a gente, ainda que não seja um conceito espírita, dentro do âmbito do espírita, a gente pode ir trazendo para a nossa intimidade. Ausência de guerra, em que há silêncio e descanso. Olha que bacana que é isso. Silenciar a nossa alma. Pode ser que agora aqui nós estamos em silêncio físico, mas como é que está a nossa mente? Como é que está o nosso coração? O que nós estamos pensando aqui agora? Será que nós estamos verdadeiramente vivenciando esse momento aqui da nossa juventude? Relação tranquila entre pessoas. Olha que interessante. Amizade. Falta de problemas, ausência de violência. Aqui a gente sabe, a doutrina dos Espíritos esclarece para nós que os problemas, na maioria das vezes, são necessários ao nosso processo evolutivo. Então, não é a falta de problemas que vai trazer paz. Muitas vezes é o problema que vai nos trazer a paz. Muitas vezes é a dor, é a dificuldade que vai nos trazer essa paz, que é a paz íntima. Às vezes, é Haroldo Dutra que fala assim, ó, a pessoa vem para a doutrina espírita e fala assim, ó, meus problemas acabaram. De começar. Estou só começando. Acabou de começar. Porque aí você vai começar a olhar para você mesmo. Você vai começar a olhar para a sua essência. Para a sua necessidade de transformação, de melhoria. E aí nós vamos identificando pontinhos de desafios
Não gosto muito de falar defeito, não, sabe, Ciro? Mas são desafios. Desafio do orgulho. Olha como é que soa mais leve. Desafio da falta de paciência. Desafio do imediatismo, do egoísmo, da vaidade. Onde nós vamos nos empenhar para ir amenizando, para ir nos educando. A título de curiosidade, nós temos uma inscrição no Exército de Madrid, em latim está assim, ó, si vis pacem para bellum. Isso do Exército. Civilizações antigas. Olha o que quer dizer. Se queres a paz, prepara a guerra. A pessoa, a nação, deveria estar armada como se fosse entrar em guerra. Aqui nós estamos trazendo, só a título de curiosidade, esses diversos pontos de visão em relação à paz, e aí a gente está falando de um exército de uma nação. Olha que interessante. Se queres a paz, prepara a guerra. Aqui, num conceito físico. Olha só. Aquela nação que se armasse ao olhar dos outros, estava bem preparada para uma guerra, quem é que ia ter coragem de enfrentar? Peraí, lá, olha como é que eles estão preparados, olha como é que eles estão armados. A gente não teve aí, num determinado momento da nossa história, a Guerra Fria? Estados Unidos se armando, Rússia se armando. Olha que interessante que é isso. Então, eu me armo para que não tenha guerra, porque o outro, na hora que vem, vai falar assim, peraí, não vamos mexer com esse aqui, não. Então, faz a paz. Mas essa paz dentro de um conceito físico. Tem uma outra muito interessante que a gente conhece. Requiescate em paz. Descanse em paz. Quem já viu essa? É muito comum. Quando a gente vai nos velórios, não é? Às vezes lá nos jazigos não é o costume colocar isso. Descanse em paz. Palavras da liturgia cristã que se cantam no ofício dos mortos e que se gravam nas lápides tumulares. Só que a gente, como espírita, a gente tem uma informação aí, não tem? A gente morre e descansa? Tem descanso? Seria trabalho em paz, Não é? trabalho em paz. A gente sabe, não é? Não tem descanso, né? Ou quem acha aí que na hora que morrer vai descansar? Até Jesus, Nem queremos, né? Seria uma condição os ensinamentos de Jesus, quando ele fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Verdade, bem colocado. Então, nós sabemos, olha como é que é interessante isso. E aí, mais uma vez, entra no princípio da imortalidade da alma. Olha como é que nós vamos associando. Nós sabemos que há uma continuidade, que não há descanso. Que bom se a gente tiver a oportunidade, quando desencarnar, de continuar trabalhando nesse. O estudioso Eurípides Kuhl, ele fala assim para nós: possuir a paz requer a aquisição e prática permanente de virtudes possíveis a todos, em qualquer tempo, com realce a tolerância. Paz que é fruto da transformação moral e do combate às más inclinações, como asseverou Allan Kardec no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém aí ainda traz más inclinações? Trazemos? E olha que ele coloca, interessante aqui, é possível para todos nós. Então, aquela paz que eu quero no meu lar, a paz que eu quero no meu trabalho, a paz que eu quero no Brasil, no mundo, ela tem que começar onde? Dentro de cada um de nós. Olha que bacana. Às vezes a gente acha que a responsabilidade é de fora, né? Então, cabe a cada um de nós aqui, num pequeno grupo, na individualidade, começar a fomentar essa paz. E ele destaca um aqui, dos mais importantes, tolerância. Como é que está a nossa tolerância? Olha que interessante. Porque, às vezes, não tem determinadas situações que a gente perde a paciência muito fácil. Às vezes, com uma pessoa, às vezes, com determinada situação que eu sei que vai acontecer e eu não preparo o meu espírito para que eu seja mais tolerante, mais paciente. Então, um exemplo interessante, só de forma didática, que aqui não tem trânsito, né? Então, estou pensando aqui em um outro exemplo, que às vezes no trânsito, quando o trânsito, igual Belo Horizonte, pegar a estrada, às vezes
vai ser movimentado. Eu sei que naquele horário vai ter muito movimento. E aí eu me desgasto. Não abala a minha paz? Que eu fico intranquilo, perturbado. Peraí, eu sei que naquele horário o trânsito vai estar agarrado. Por que eu não me preparo? Um outro interessante aqui, Cida, é atendente de operador. Alguém já ligou para atendente de operador? Desequilibra a gente. Abala a nossa paz. Mas, gente, o que aquela moça, coitada, a gente xinga ela demais, não xinga? E ela não tem culpa. É só fazendo trabalho, seguindo as orientações. Olha, como é que nós já temos condições para mudar o nosso trato com as pessoas. Isso é tolerância. Peraí, agora eu vou ligar para cancelar meu plano de saúde, eu sei que eu vou passar um desgaste danado. Então, me preparo, faço uma prece, penso, a atendente ela não tem culpa. Eu não preciso descontar toda a raiva na atendente. Vamos ver como é que a gente consegue. Aí você fica lá 40 minutos esperando, né? Aí o negócio só vai aumentando. A musiquinha. A musiquinha. Quer dizer, põe um hino lá também, do seu lado. Olha, e nós vamos trabalhar. Eu sei que eu vou passar por isso. E eu me permito. A gente se permite, não é? É eu que estou me permitindo. A culpa não é da atendente, a culpa não é da operadora. Porque eu já sei que isso vai acontecer. Aí eu me permito que ela tire a minha paz e às vezes aquilo estraga o meu dia. Que eu fico desequilibrado. Assim é em várias situações da nossa vida. Nós mesmos permitindo situações que nós já sabemos o que nós vamos passar. Então, trabalhar a paz em nós não é fácil, não é? Depende de um exercício, de um esforço. Imagina se cada um de nós trabalhasse nesse contexto. Como é que a gente conseguiria viver em harmonia, né, Ciro? Respeitando o outro. Às vezes eu sei que a pessoa ela vai desequilibrar por alguma coisa. Eu não preciso me desequilibrar também. Eu posso ficar em paz, ficar em silêncio. Não entrar em contendas. Aí eu continuo assim, ó. Reduzindo os termos. A posse da paz é uma construção individual. Espírito a espírito. Dia a dia. Que exige um homem novo no lugar do homem velho. É a autorreforma. Então, nessas situações do meu dia, eu preciso... Qual que é o meu homem novo? Qual que é o meu lado novo? Qual que é a minha outra face? Em várias situações, no decorrer do nosso dia, surgem para desequilibrar a nossa paz íntima, nos perturbar. E aí eu preciso, é nesses momentos que é o meu exercício, daquilo que a gente vem aprendendo aqui, daquilo que a gente vai estudando. E muitas vezes passa despercebido por nós. Aí nós vamos citar aqui o Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Mateus 5:5. Vamos falar só de algumas bem-aventuranças. A terceira bem-aventurança, Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a gente está falando de mansuetude. E aqui, numa sequência, para chegarmos a essa edificação da paz. Cláudio Fajardo, no livro Sermão do Monte, ele diz, a virtude da mansuetude é conquista íntima do espírito. O manso é aquele que está identificado com as forças positivas da vida. E muitas vezes a gente acaba identificando com forças negativas. A gente acaba sintonizando forças negativas. A importância, então, de nós termos esse cuidado no nosso dia a dia, de nos esforçarmos para trazer essa mansuetude para o nosso coração. Ele não se inquieta, é seguro, tem em si tranquilidade, é pacífico. O verdadeiro manso já venceu a maldade e a agressividade. Por isso, em qualquer situação, irradia paz. Aí a gente lê um negócio desse aqui, pastor. Nós já somos mansos. A gente venceu a maldade e a agressividade. Estamos nos esforçando. Quantas vezes a gente é agressivo, né? Numa palavra. Às vezes uma palavra mais fina, a pessoa vem, fala uma coisa que a gente não gosta, a gente vai... Como que a gente reage? Não é? Às vezes a maldade na nossa intimidade.
fruto de uma decorrência assim, de não acreditar na bondade das pessoas, né? Como é que nós estamos caminhando para uma descrença em relação? Nós temos que resgatar isso. Não importa o outro, eu preciso pensar em mim. Eu tenho que tirar essa maldade de pensamentos em mim. Acreditar que todos nós podemos ser bons. E aí o mais interessante, em todos os lugares irradia paz. Esse é o manso. Está lá conversando com o atendente, irradia paz. Está no trânsito, irradia paz. Mas é um exercício, Ivan. Que a doutrina... bacana é se separar, né? É. Acho que assim, tipo assim, às vezes você vai fazer uma coisa que não te dá, e você já sabe que vai ser estressante, Se prepara. prepara. Porque aí é o inverso. Olha, se a gente não irradia paz, o que a gente irradia? O que a gente irradia lá para aquela mocinha lá da operadora? Né? Geralmente a gente vai ligar para resolver alguma coisa. Você já vai armado. É. Você está armado. Na hora que ela soltar a primeira ali, você já rebate. Quer falar isso, eu vou falar isso. É, a gente já vai armado para várias situações. Às vezes, para conversar com uma pessoa, tentar dialogar ali para determinada situação, a gente vai armado. E aí ele fala assim, em qualquer situação, irradia paz. É difícil. A irmã colocou aqui, até deu o exemplo do Chico. Mas é um exercício. É um convite para nós começarmos a iniciar essas ações na nossa vida. Muitas vezes em relação àquele que pensa contrário a gente, que tem ideias contrárias, ideais contrários, a gente consegue irradiar paz? Numa sala de aula, o professor, os alunos demonstrassem a paz em forma de um desenho. Você já ouviu essa? Não. Aí todos foram desenhar o que significava a paz para cada um, né? Então, desenhou uma pomba voando, né? Uma calmaria de um riacho, uma floresta, e foram vários. E o que ganhou, né? Todo mundo ficou assustado, quando o professor escolheu um, que era uma tempestade, uma árvore balançando para lá e para cá, né? Uma escuridão, relâmpago, aquele desenho de toda uma tempestade. E um pássaro chocando na árvore ali, tranquilo. Né? Então, você falou que a paz, enquanto a gente está dentro de uma situação de turbulência, e mesmo assim, está com o coração sereno. Porque é conquista íntima. Aí, nesse exemplo aí, é conquista íntima do passarinho. Está lá, qual que é o foco dele? A situação está lá acontecendo, é da natureza. Pode derrubar a árvore que eu vou continuar. É da natureza. Aí vem a confiança, vem a fé também, né? A fé que não vai acontecer nada, porque ele está ali, exercendo o papel dele enquanto passarinho. Está fazendo o bem. Então, isso é a conquista. E, às vezes, a gente não consegue parar para pensar nisso. E é o que nos traz, muitas vezes, infelicidade no nosso dia a dia. Quando fala em irradia paz, às vezes a gente fica pensando assim, irradiar paz aqui agora é fácil, não é? Com os nossos amigos, com os familiares que a gente ama, é fácil, né? Agora, imagina aquela pessoa que falou alguma coisa que você não gostou, que te ofendeu. Você consegue irradiar paz para ela? O que a gente irradia, né? Vamos ser sinceros. Nós temos que começar a ser sinceros. Eu consigo desejar o bem para aquele que está me ferindo? Aquele que fez uma coisa que não gostei, que me prejudicou. Porque a partir do momento que eu começar a observar essas coisas na minha vida, é que eu vou me esforçar para mudar. Quando a gente tem cuidado, assim, paz, incomoda, né? Assim, quando você está estruturado, assim, você está tranquilo. E ver de fora, e não é assim, que eu penso assim, vamos falar que esse indivíduo não faz barulho, não faz nada, né? Isso incomoda quem não está. Pode incomodar a gente, né? Odizar, Eu não posso ser essa pessoa que está pensando isso do outro. Eu moro, tem 3 anos que eu moro e lá é assim, são muitos vizinhos. Eu moro na casa de baixo, tem vizinhos que eles eram muito, muito violentos, morando assim. Aí lá em casa, eu com esse meu filho, nós gostamos de botar nem mais a gente vive.
Agora ela também é assim. Aí, brigava o tempo todo. Tem hora que a gente até deixa cair a vida de cima para embaixo, sabe? Aí eu falava do meu filho, demais, pai do meu filho, mãe do meu. Então, fazer uma prece para eles pararem de brigar. Aí eu sempre fazia uma oração. Ótimo, eu ia até falar isso, né? Olha a oportunidade que nós temos, tipo né? assim, a vibração, né? É assim, muito bem, tranquilo, sabe? Aí a gente desejava essa tranquilidade, assim, a harmonia lá na casa deles também. Aí foi. Tem 2 anos que eles moram lá, sabe? Hoje bem assim, quase não briga mais, sabe? Agora, em questão de tratar morto, tudo lá, muito, Isso é normal em condomínio, assim, né? 5 horas da manhã, a gente nada. Então, aí você já sabe que isso acontece. Aí, então, Não estressar, né? É. Aí, na verdade, Mas isso toda vez você ficar estressando com não, isso, não né? estresse, não. Aí eu levanto 5 horas pro vizinho de borracha, eu levanto. Aí depois, na hora que dá 2 horas. Isso. Aí, que legal. Você dá pra Mas pessoa... não tem Essa é a nossa rotina. É, tem que ter essa segredo tá aí, né? Adequar ao ambiente. Porque aí você pode ter. porque imagina, você ficar lutando contra isso no seu lar. O lar que é um ambiente de paz, Que eu preciso. você vai ficar sofrendo ali. Aqui, inclusive, a última que morava lá, ela morou lá acho que uns 2 anos. O meu lá nessa hora, pagando a casa de cima vai ficar à toa para não ter perturbação. Mesmo assim, ela conseguiu criar amizade com o vizinho, ligar o som alto, ela teve que de lá, sabe? Levou. Aí eu penso, nossa, eu preciso demais estar aqui, porque lá na minha casa funciona isso pra caralho, sabe? Aí eu peço muito a Deus, assim, para mim. Mas vai dar certo. Nós estamos falando aqui de irradiar paz. Tem um mantra bacana que eles atribuem a Mahatma Gandhi. Mantras são aquelas repetições, né, muito dos hindus, que é um processo de conexão com a divindade. Então, assim, de suma importância para eles. Tem um mantra muito conhecido, que às vezes a gente brinca, respeito, aquele assim, ó, às vezes você senta assim, isso é um mantra. É um momento de conexão com a divindade, né, com o absoluto, segundo eles. Então, esse A1, né, que é a vogal AU ou OM, eles estão ali sintonizando. Então, na repetição. E aí tem um mantra, esse que eles atribuem a Mahatma Gandhi, e até Walter Pini transformou em música aqui para nós. E ele, eu acho, de uma grandeza, diz assim, ó, te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Não é lindo? Olha que bacana. Vontade de pregar, assim, a gente tem que ler, reler. Esse é o papel do mantra, né? De repetição, para que a gente comece a entender. Oferecer ao outro paz, oferecer amor, oferecer amizade, igual nós falamos aqui. Para aqueles que convivem com a gente, que a gente conhece, que a gente ama, que a gente gosta, é fácil. No momento das contendas, para aquele que a gente tem dificuldade de convivência, alguém tem aí algum familiar difícil? Olha que se você não tem, pode ser você. É na família, né? O nosso cadinho de regeneração. Aí vamos pensar dentro disso que nós estamos refletindo. E a gente, quando se depara com uma pessoa, né, pela qual nós temos dificuldade em convivência, o problema é com a pessoa ou é com a gente? A pessoa é daquele jeito. Se eu estou tendo dificuldade em conviver com ela, eu estou tendo dificuldade em aceitar como ela é, quem que precisa melhorar? A
A gente está permitindo que uma pessoa abale a nossa paz. Ah, mas tem gente que abala muito. E aí nós precisamos... Olha como é que é o exercício diário. O exercício diário é você ficar longe. Às vezes não tem jeito. Se eu tiver jeito de ficar longe, Será? Mas a pessoa Será que esse é o papel do... Aquela pessoa que está na nossa família por acaso? Aquele encontro ali é por acaso? Aí que entra a importância da gente conhecer a doutrina espírita. Porque eles falam para Porque às nós. vezes essa pessoa mais a gente, né, precisa. Aquele que reclama, aquele que queixa, pode ser um grito de socorro daquele espírito. e às vezes a gente precisa de melhorar através disso. Ele não está colocado no nosso caminho por acaso. A espiritualidade fala para nós que, na maioria dos casos, demoram-se séculos para reunir aqueles espíritos ali juntos para uma proposta de reajuste. Por isso que é tão difícil. É fácil viver em família? Às vezes não é o de fora, é mais meu irmão do que o irmão de dentro. Não tem isso? Por que será? Olha como é que... Olha a doutrina dos espíritos ampliando o nosso campo de visão. E aí isso fomenta... Eu não posso permitir que isso fomente o meu orgulho, a minha vaidade. Peraí, aquele ali que eu estou tendo dificuldade, então é lá que eu vou trabalhar. É lá que eu preciso me esforçar para melhorar. Como que eu posso me aproximar daquela pessoa, daquele irmão? O que eu preciso fazer para que as atitudes dele não me incomodem? Porque muitas vezes a gente pensa em mudar o outro segundo o nosso olhar daquilo que é certo. Quantas vezes a gente vê em casais ali que estão namorando, às vezes é mais comum a esposa, né? A namorada fala assim, quando a gente casar, ele muda, né? Ele melhora. E muda, gente. Muda. Melhora. Melhora. A proposta é melhorar. Mas mudar, porque são coisas diferentes. Mudar. Por que a gente quer que ele muda? Sobre o nosso olhar. Sobre aquilo que a gente acha que é o certo. Que às vezes o jeito dele ser me incomoda. Mas ele é assim. Então, se me incomoda, eu tenho que trabalhar em quem? Em mim. Está vendo como que a doutrina dos espíritos ela vai abrindo o nosso campo? E realmente não é fácil. Quando a gente fala assim, entrei para a doutrina, só tem problema, olha aí. Aí, às vezes, eu não quero, não. Não quero, não. Às vezes, a gente fala assim, vou deixar para a próxima reencarnação. Quem já falou assim? Esse aí, para resolver, só na próxima. Será que nós vamos ter a mesma oportunidade que nós temos? Será que vai ser desse jeito? Então, são questões que passam despercebidas no nosso dia a dia, mas que são de profunda relevância para nós. É até 10 meses? Na hora está voando. Olha que interessante isso. Ouço as tuas necessidades. Olha a grandeza dessa colocação. Nós falamos aqui, nós somos espíritos. Aí a gente recebe um espírito no nosso lar. Será que eu sei verdadeiramente qual é a necessidade daquele espírito? O que ele precisa enquanto espírito? Porque às vezes eu vou falar na necessidade segundo o meu olhar. Mas e qual que é a necessidade daquele espírito específico? Será que eu sei qual que é a necessidade daquela que está no meu lar como esposa? Será que eu sei daquele que está no meu lar como esposo, como marido? Será que aquele que eu vou lá na rua ajudar, eu sei qual que é a necessidade dele? Porque às vezes eu penso, ele está precisando de um cobertor, um prato de sopa. Será que é essa a necessidade dele? Enquanto espírito imortal? Aí tem um irmão ali, 5 anos. Eu vou lá 5 anos, eu levo para ele um prato de sopa, um café. E ele continua lá 5 anos. E às vezes eu saio me gloriando, né? Estou ajudando. O que eu levo com o café? O que eu levo com o prato de sopa? O que eu levo com o cobertor? O que eu estou passando para aquele irmão para tentar auxiliá-lo enquanto espírito imortal? Muitas vezes passam 5 anos e eu não sei nem o nome dele. Olha como é que é importante isso na nossa vida. Esse olhar para o ser humano, reconhecer. A gente faz um trabalho de rua, muitas vezes, eles falam com a gente assim, a sociedade e nós mesmos que marginalizamos esses irmãos são invisíveis, são como seres invisíveis ao nosso olhar. Então, quando você para, quando você conversa
Com a individualidade, isso faz uma diferença muito grande. Lá na Fraternidade Espírita Irmão Glauco, Cida, antes da pandemia, que agora a gente tem antes e depois da pandemia, né? Mas antes a gente recebia lá aos sábados cerca de 350, 400 pessoas. Muitos moradores de rua. Quando eles vão pela primeira vez, é feito um cadastro, eles recebem um documentozinho provisório, depois se começa a ir assiduamente, vira uma carteirinha com um plásticozinho. Para muitos é o único documento que ele tem. Quando ele começa a ir mais assiduamente, a gente vai conhecendo, vai gravando o nome. Quando a gente chama aquele irmão pelo nome, isso faz uma diferença muito grande. Que a gente não tem noção. Porque você está reconhecendo aquela pessoa, e muitas vezes está sozinho ali na rua, que ninguém chama ele, ninguém sabe o nome dele. Então, olha como é que isso faz diferença. Um gesto pequeno de chamar pelo nome. Isso é prática das empresas. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente vai no banco, tem banco que faz o esforço para te chamar pelo nome, como se você fosse conhecido. Você vai a primeira vez lá, o gerente te trata com o nome, te trata bem como se você já conhecesse há anos. Eu fui no consultório uma vez, médico, e eu reparei lá o seguinte, o médico e a atendente sempre informava para ele o nome da pessoa. E quando você entrava lá, ele te recebia como se vocês fossem conhecidos. Ô, Robson, bom dia, tudo bem? Isso não faz uma diferença para nós? Um dia eu fui num atendimento no escritório, e aí me colocaram numa salinha lá. Quando eu cheguei na salinha, tinha uma mesa, né, de reunião. E aí estava escrito assim, seja bem-vindo, Robert Gallas. Olha como é que isso faz a diferença, olha que ideia. Sabe o que é isso? Acolhimento. E é o que a gente precisa aprender na casa espírita. Acolhimento. Quando o espírito chega na nossa casa, acolhimento. Isso é acolhimento. Quando alguém nos aproxima na rua, acolhimento. Porque nós vamos trabalhar essa paz em nós e naquele que se aproxima de nós. Se o momento for desfavorável, aí nós estamos falando do manso. Se o momento for desfavorável, consegue reagir com ponderação, quebrando o círculo vicioso da ignorância, sendo sempre um representante do Senhor. Olha que bacana que é isso. Nos momentos desfavoráveis, a gente consegue ponderar, a gente equilibra. E eu acho bacana, representante do Senhor. Imagina, nós como representantes do Senhor, talvez esse é o nosso papel de representantes. Imagina a espiritualidade te reconhecendo como representante. Esse é representante do Senhor. Esse também é. E o que significa isso? Será que eu estou representando verdadeiramente Jesus? Será que eu represento verdadeiramente a fraternidade? Porque quando a gente, numa tarefa da fraternidade externa, quando a gente vai, não está vendo a gente, Robert, Cida, está vendo a fraternidade. Às vezes a gente está falando da doutrina espírita, está vendo a doutrina espírita é assim. Olha que bacana. Por isso que a gente precisa conhecer. Por isso que a gente precisa estudar. Vai falar de Jesus? Como é que eu falo de Jesus se eu não conheço os ensinamentos de Jesus? A capacidade de exteriorização dessa virtude é demonstrada não somente na ação, mas principalmente na reação. Esse talvez seja o nosso grande problema. Ou a nossa grande dificuldade, vamos tirar problema, seja a nossa grande dificuldade. Não de ação, mas de reação. É como que nós reagimos às mais variadas situações do nosso dia a dia, especialmente nas adversidades. Vou passar isso aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que interessante, nós estamos fazendo uma gradação para chegar nessa paz íntima. Então, nós falamos bem-aventurados os mansos, agora os limpos de coração. Ser limpo de coração é não dar abrigo a paixões inferiores, tais como ódio, inveja, maledicência, orgulho, concupiscência. Quantas vezes a gente dá abrigo, né? E são justamente essas questões que vão afetar a nossa paz. Ou melhor, que vai impedir que a gente tenha a paz. Então eu preciso trabalhar a mansuetude. Quando eu conseguir a mansuetude, eu vou trabalhar essa limpeza, essa purificação
de paixões inferiores que me turvam enquanto espírito imortal. E aí vem a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Percebe que quando Jesus coloca ali as 9 bem-aventuranças, ele já não foi aleatório, não. Se a gente para estudar, né, e o tempo aqui não nos permite isso, mas se a gente observar, aí eu tenho um exemplo aqui, mais ou menos, é uma gradação, são conquistas. Eu conquisto uma, aí eu tenho condição para ir para outra, eu conquisto a outra, vou indo. Olha, chegamos na 7ª. Aqui, rapidamente, como exemplo, a 7ª do pacificador. E aí ele fala, pacificador, aquele que promove a paz. Não é aquele que só vive em paz. Promover a paz. Olha a diferença. Olha a grandeza desse espírito que já promove a paz. Mas para eu promover a paz, eu preciso estar em paz. Pacificador é aquele que pacifica. Não só sente bem com a paz, mas é também promotor dela. Vou passar aqui. No plano das conquistas espirituais, não existe nada gratuito. Tudo é alcançado mediante esforço próprio. Então é difícil, mas depende do nosso esforço. Né? Essa conquista, eu preciso conquistar. Ser chamado disso ou daquilo, ser reconhecido dessa ou daquela forma, denota conquista íntima do espírito. Então, é o que nós estamos falando aqui, da importância dessa conquista. Aí nós falamos, no início, da paz. A paz do mundo e a paz de Cristo. Tem diferença? Muita, né? E Jesus, ele fala, está lá em Mateus 10:34, não cuideis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Como assim, gente? Né? Se a gente conhece Jesus... E aí, aqui está dentro da estranha moral, né, Cida? Numa leitura, peraí, mas Jesus não veio trazer a paz? Veio trazer a espada? Quando a gente nos depara e começa a refletir sobre essas situações, nós não precisamos levantar a espada? Isso é os ensinamentos de Jesus, são os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Então, a gente vai observando as falas aqui, eu preciso levantar a espada. Porque um falou que tem que correr, a outra falou da situação lá do lar, a outra fala do difícil. Que são situações que nós enxergamos assim, mas eu preciso levantar a espada. Essa é a paz de Cristo, porque na medida que eu me esforçar, tem a pessoa difícil para eu conviver, morador difícil, uma situação que muitas vezes é difícil e exige de mim renúncia, eu preciso me esforçar nesse sentido. Isso né? No sentido de desarmar o outro, porque ele não reage da mesma forma. Desarmar nós, né? É preparar para aquilo. Nos preparar. O outro, o que ele vai fazer lá é responsabilidade dele. A questão é nossa. Nós não falamos aqui que o nosso problema não é de ação, mas de reação. O outro agiu. Qual que é a nossa reação? Então, essa espada é justamente voltar para nós. Nossa mudança. Para a nossa mudança, que não é fácil. Nós, com a doutrina espírita, a gente entra em conflito. E precisa entrar em conflito conosco mesmo. É aquela questão do homem velho com o homem novo. Às vezes tem alguns estudiosos que falam matar o homem velho. Eu não gosto muito disso, não, sabe? Transformar. Educar. Nós, o homem velho. Às vezes eu brinco com a minha esposa, tem determinada situação, que eu estou lá em silêncio. Eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu falo assim: nossa, o homem velho está gritando aqui. Está querendo sair aqui e eu estou segurando. Não tem alguma... Olha, Deus dá vontade de segurar no pescocinho, assim, ó, e torcer. Mas aí é o homem velho. Peraí, qual que é a minha outra face? Não é assim que Jesus fala? Não é um esforço? Eu não tenho que levantar uma espada, segurar, lutar contra um leão para eu conseguir? Mas aí eu vou vendo, olha, eu consigo fazer isso. Eu consigo estar em paz. Até que vai chegar o momento que as situações exteriores, elas não vão nos abalar. Não vão nos afetar. Por quê? Porque eu estou em paz, caminhando em paz. Quer falar alguma coisa, Cida? Eu ia falar que na continuação do não vim trazer a paz, assim, a espada, ele fala, eu vim colocar nora contra a sogra, filho contra a paz. E é justamente isso que você acabou de falar, da estranha moral. Por quê? A nora não tem valores novos, e a sogra tem os valores antigos.
né? O pai tem os valores antigos, o filho tem os valores novos. Foi você colocou, você completou depois. Então, é esse choque aí que é Mas a dentro de um espada. processo simbólico. Porque às vezes o pai e o filho é um só. Entendeu? Às vezes eu estou sendo pai, mas eu já preciso ser o filho. Então o filho precisa ir contra o pai. Sabe? Isso numa figura só. Nós contra o nosso último velho, né? Ali, nosso homem velho. E o filho é esse produto que a gente vai gerar. Eu separei aqui, Cida, algumas questões do dia a dia que muitas vezes afetam a nossa paz. Eu fui lendo alguns textos, tem alguns textos espíritas, alguns textos de autoajuda, e aí fui refletindo ali e fui me identificando. Eu acho que me identifiquei com todos. Mas vamos ver, não deixa eu passar essa vergonha sozinho, não. Vamos ver se... É bom, era só dois. Todos que eu vou ler aqui. Olha que interessante. Vê se acontece com vocês. Alguém sofre aí por antecipação? É chamado de ansiedade, né? Abala a nossa paz, não abala? A gente tem essa tendência, né? A gente sofre por antecipação, não sabe o que vai acontecer, não sabe realmente. Isso no médico, né? Às vezes faz um exame, tem uma coisa, para onde que a gente vai pesquisar? Aí fala, nossa, mas eu tô com isso tudo, aí começa a ler os sintomas lá, já começa até a sentir tudo. Pergunta no virtual aí, assim, Luiz, isso acontece com você, ansiedade? Luísa, a Cida está perguntando aqui se essa ansiedade acontece com você. Olha, acontece sim. não é interessante? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Quantas vezes sofremos por antecipação diante de uma situação adversa? Enxergamos situações difíceis como piores do que realmente são. Eu preciso identificar o que verdadeiramente é real. Porque, às vezes, tem uma determinada situação, aí nós damos uma dimensão muito grande para ela, e aí, quando passa, a gente, não é? Fala assim, não, mas nem era tanto assim, né? Ou vencemos. Então, o cuidado que nós temos que ter para avaliar essas situações. Outra, me aceitar como sou, aceitar os meus limites, identificar os meus desafios, compreender as minhas habilidades. Como é que é? Desculpa aí, gente, cheguei atrasada na live. Chegou na hora, no momento certo. Obrigada. Me aceitar como eu sou. Olha como é que isso é importante. Me aceitar. Eu sou assim, eu tenho os meus limites. Quais são os meus limites? O que eu dou conta de fazer? Às vezes o orgulho que impede de aceitar os meus Do jeito que eu sou, né? Orgulhoso. Porque às vezes a gente vê o outro fazendo, que queria ser, mas cada um tem, né, a sua capacidade. Então, peraí, eu sou assim, eu só dou conta até aqui. Eu até queria dar conta até lá, mas eu não dou conta. Porque senão isso me faz sofrer. Eu já sei que eu não vou dar conta, mas peraí, tem um momento certo, eu vou me preparar e identificar as minhas virtudes. Quantas pessoas olham para si e só enxergam os defeitos, os desafios, os erros, e aí vem o sentimento de, tipo, peraí, mas eu sou também, né, filho de Deus, com minhas virtudes. Eu sou especial, todos nós aqui somos especiais. Todos nós aqui não somos só defeitos, nós somos virtudes também. E eu preciso identificar quais são as minhas virtudes. O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para oferecer? Tem uma situação interessante, Cida, que a gente já viu o relato dos espíritos, tarefa na casa espírita. Às vezes, quando a gente vai procurar uma tarefa na casa espírita, vai naquela que a gente sabe que dá conta de fazer, não é assim? Que muitas vezes que identifica até com a nossa profissão, com o nosso dia a dia, com o perfil. Aí os espíritos falam assim para nós, olha, quando você for na casa espírita escolher uma tarefa, olha aquela que você acha que não daria conta de fazer. E você vai se surpreender. Olha que bacana que é isso. Porque às vezes a gente vai na comodidade, né? Sai na zona de conforto. E aí nós vamos... Olha como isso vai demandar empenho, vai ver, olha, eu realmente consigo. Eu realmente dou conta de fazer. Buscar soluções alternativas.
Há situações que não serão alteradas pela nossa simples vontade. Ô, gente, é sofre demais com isso, né? Segundo os nossos caprichos e na hora que queremos. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa hora? Tem alguém aqui imediatista? Ou é só eu? Olha, vocês estão deixando eu passar vergonha sozinho aqui. Né? A gente não quer tudo para ontem. Às vezes exige do outro também para ontem, não é? Peraí, olha, isso abala a nossa paz. Tá vendo como que é um exercício? Quantas situações no nosso dia a dia, né? Os espíritos, os estudiosos vão mostrando para nós, né? Fala assim, que às vezes eu não percebo, às vezes eu não estou em paz e não estou identificando o que verdadeiramente está abalando a minha paz, que está me deixando angustiado. Não ficar se martirizando por situações relacionadas ao passado. Se há algo que se arrepende ou que hoje não faria da mesma forma, procure aprender com a lição. Haverá novas oportunidades de fazer diferente. E aqui os psicólogos trazem isso para nós, né? Quantos de nós ficamos presos a questões lá do passado, sofrendo, martirizando. E aí eles falam, haverá novas oportunidades de fazer diferente. Quer dizer, nós estamos em um laboratório. Planeta de provas e expiações. Nós vamos errar. Para, muitas vezes, aprender. É o laboratório da vida. Então, errei, aí eu preciso reconhecer, né? Identificar, para que numa próxima situação eu não faça da mesma maneira. Mas ficar sofrendo, e lamentando, e martirizando com situações relacionadas ao passado, abala a nossa paz. Passar a observar a vida ao nosso entorno. Aqui é mais fácil, né? No meio da natureza, mais tranquilo, né? Situações que muitas vezes passam despercebidas por nós. Olha que interessante, achei magnífico isso que ele traz para nós. Ajudar nas tarefas domésticas fortalece a relação com as pessoas que convivemos. Principalmente quando os homens vão lá, ajuda a gente. Não é? As vasilhas. Pois é, as vasilhas, né? Aí tá lá, às vezes a esposa que lava as vasilhas, o marido vai tirando os copos, né? Tem alguma esposa que reclama disso? Vai lá, tira o copo. Fala assim, mas são só eu e você e tem 3 copos sujos. Não é assim? Vai tirando, é só o exemplo didático, né? São 2 já tem 3 copos. Quer dizer, por que não lava um? Olha o que ele fala. Fortalece a relação. Então, fortalece a relação do casal. Essa combinação, vamos falar assim, né? Das tarefas. Olha, eu faço isso, você faz isso. Mas o interessante que ele destaca juntos. Né? Olha que legal fazer juntos. Aí a gente fica pensando assim, na casa espírita nós fazemos, né? Quantas coisas a gente faz na casa espírita, e aí na hora que chega na nossa casa lá, a gente não faz. Na casa espírita não fortalece? A gente vai fazer a tarefinha lá, faz uma tarefinha junto, quando vai para casa não tem a dificuldade de fazer junto. Buscar relaxar, ter momentos de conexão com você mesmo, com seus pensamentos e sentimentos. Nós estamos tendo esses momentos de conexão conosco. Vamos pensar ontem, sábado. Quanto tempo do seu dia de ontem, de 24 horas, você dedicou uma conexão com você mesmo? A sua intimidade, você olhar para você mesmo. Você sentou lá naquele cantinho de pensamento, né? Sentou lá e ficou assim, só olhando para cima, pensando. Aqui bom pode olhar para a natureza, né? Aqui é mais fácil para vocês, né? Essa aqui, então, eu perco de vocês. Porque, olha, imagina você ficar aqui sentando, só olha para a natureza, aí pensa em você. Isso é autoconhecimento. Então, às vezes, a gente vai naquela vida tão corrida, tão agitada, né? Da cidade grande, não sei como é que é aqui a correria sua, mas a gente vai perdendo esse tempo, esse momento, às vezes, de oração, pararmos um minuto para nós mesmos, né? Aquele freio na nossa vida, para olharmos para nós mesmos. Tipo uma meditação. Tipo uma meditação. Para ouvir, eu acho que a gente precisa sempre desse momento para a gente ficar com a gente mesmo, para a gente ouvir as respostas, porque a gente tem as respostas, a intuição, só que a gente nem dá esse tempo para a gente receber esse Para, né? Por causa está associado lá naquele lado do imediatismo, né? Vou trazer o vídeo, nosso tempo já até. Olha,
assumir compromisso nos limites das suas possibilidades. A gente falou lá das limitações, né? Olha como é que um casa com o outro. Às vezes a gente assume um compromisso que fora da nossa possibilidade. Gente, eu tenho dificuldade. Às vezes você vai falando sim, sim, pode fazer, faz, faz. Aí de repente você fala assim, nossa, como é que eu, né? Aí atropela na sua vida aquela correria, a dificuldade que a gente tem de falar o não. E às vezes não pode ter feito. Aí faz aquele negócio e fala assim, nossa, mas eu não devia ter feito, mas fiz por educação, não é assim, né? Assumir esse compromisso aqui, porque é isso, é aquilo. E aí aperta a gente, aí vira a obrigação, não é? Talvez não seja uma coisa bem feita. E abala, nos abala intimamente. Então eu preciso saber, Jesus fala para nós, né? Sim, sim, não, não. Vai acumulando, né? E vai nos sobrecarregando. É a falta de respeito. Aí eu trouxe João aqui, 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então é a diferença da paz. E aí Emmanuel faz, né, pegando esse versículo de Jesus, da paz de Jesus e a paz do mundo, e aí ele traz uma lição bacana, né? Nós vamos encerrar com ela. Diz assim, ó, nos círculos da carne, comparando o que é paz para cada grupo de pessoas, para a gente pensar também o que é paz para nós, ou a gente se encaixa em algum desses grupos. A paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação de desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos inspirando e nos ajude verdadeiramente a trazermos para a nossa intimidade essa paz que vem do amor de Jesus com cada um de nós. Eu agradeço muito a caridade e a oportunidade que vocês me deram de estarmos aqui refletindo juntos. Deixo o meu abraço com muito carinho, que a paz de Jesus envolva a todos nós aqui presentes nos dois planos da vida. Muito obrigado. Gostaria de te convidar a encerrar com a prece, mas a prece nós vamos fazer ela cantada. Pode ser? Todo mundo, de mãos dadas. Bom, porque eu vou falar. Bom, você já viu o vamos, pé. A gente deu bem, peraí. Peraí que eu vou voltar.
desamor.